Vem cá, seu chefe te passa mais demanda do que você é capaz de entregar, tem se sentido muito sobrecarregada e sobrecarregado com esse excesso de volume de trabalho e gostaria de aprender como conciliar essa alta demanda? Se a sua resposta foi sim, eu tenho algo a te dizer. Meu nome é Estênio Moura, eu sou especialista em produtividade humanizada. Eu estou aqui justamente para isso, para te ajudar a conciliar tudo isso. E definitivamente vencer as tarefas do trabalho para conseguir ter mais tempo livre fora dele, né, para a gente poder fazer aquilo que a gente quer fora do trabalho, que é importante também além do trabalho. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com você. Antes de mais nada, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias aqui, tá bom? Quando a gente fala de alta demanda, muitas vezes existe, de fato, na prática, um volume muito maior de tarefas do que uma pessoa é capaz de lidar. A gente está falando, de fato, desse excesso. E o excesso ele pode vir por conta do volume que é delegado a você, do volume que você cria, ou, muitas vezes, da falta de organização. Às vezes é falta de equipe, claro, às vezes a gente não tem a mão de obra, o recurso necessário para tocar todas aquelas demandas, mas eu quero que a gente olhe um pouquinho, eu quero que você olhe um pouquinho para aquilo que você pode fazer efetivamente. E a única coisa que a gente tem controle é sobre a nossa organização dentro desse alto volume. Primeiro porque as demandas só vão aumentar, né? O que nós temos visto estudando as tendências do mundo corporativo, me conectando cada vez mais com profissionais do mundo corporativo, é que sim, cada vez mais as coisas estão mais velozes, cada vez mais o volume de trabalho aumenta, a pressão se torna cada vez maior. Hoje eu estava conversando com uma cliente, a gente estava montando um projeto, né, para a empresa deles, e ela falava sobre produtividade, nessa necessidade da equipe ser mais produtiva, e ela dizia para mim, olha, Estênio, do último ano para cá a gente teve um layoff, né? A gente teve uma demissão em massa, o número de profissionais diminuiu, o volume de trabalho aumentou e a pressão tem sido cada vez maior, porque justamente essa demissão em massa, ela veio por conta dos maus resultados. Então agora a pressão se torna cada vez maior. Então nesse mundo, onde a gente chama de bunny, né? Um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e incompreensível, indecifrável, cada vez mais a gente vai ser desafiado a olhar para nós e entender o que nós podemos fazer com esse alto volume. Claro que muitas coisas podem ser delegadas, claro que muitas coisas podem ser canceladas, mas existe um processo para você conseguir lidar com alta demanda, independentemente do lugar que você trabalha. E esse processo passa ou começa pela organização das suas tarefas. É fundamental que a gente tenha clareza diariamente das tarefas que precisam ser realizadas, das tarefas que são as mais importantes, das tarefas que podem ser canceladas, das tarefas que não necessariamente estão nos levando para um objetivo específico ou que estão mais distantes dos nossos objetivos como equipe. E nós precisamos concentrar as nossas atenções nas tarefas que de fato são essenciais. E a palavra de ordem para lidar com alto volume é a gente olhar para o que é essencial. Essencial é a palavra que eu mais gosto de trabalhar numa consciência aí quando a gente trabalha o processo de produtividade e organização individual. O segundo ponto, a partir dessa consciência, nós gerenciarmos muito bem as escolhas que nós fazemos ao longo do dia. Muitas pessoas tentam gerenciar o tempo e controlar o tempo de cada coisa, mas fato é que conforme o tempo vai passando dentro de um mesmo dia e o volume de tarefas ele vai às vezes até se multiplicando, a gente precisa ter cada vez mais consciência sobre o que nós estamos fazendo. E ao termos consciência sobre o que nós estamos fazendo, nós automaticamente entendemos o que nós estamos deixando de fazer. Então é importante que você tenha essa consciência e gerencie muito bem essas escolhas, entendendo que a cada escolha que você faz, você automaticamente está dizendo não para alguma coisa. E nesse processo de autoconsciência sobre as suas tarefas, é importante que a gente se comunique muito bem com as equipes, se comunique muito bem com a nossa liderança, alinhe muito bem as expectativas, prazos e entregas que a gente vai ter com terceiros, para que ninguém fique com expectativas desalinhadas ou com uma alta expectativa que não vai ser atendida. Então, a comunicação aberta, a comunicação clara, a comunicação eficiente do que dá, do que não dá, do porquê dá, do porquê não dá, alinhamento de entregas, de prazos de entregas cada vez mais é fundamental, para que a gente consiga, de fato, ao longo do tempo, ir cumprindo esses combinados com as pessoas daquilo que é possível ou do que não é possível ser entregue.
Um quarto ponto super importante que eu consigo enxergar claramente na minha rotina produtiva, lidando com clientes, lidando com lideranças, lidando com parceiros, é a gente aprender de fato a dizer não. Identificar nossas crenças limitantes que nos impedem ou que nos fazem ter medo de dizer não para alguém, que nos limitam, e muito mais do que nos limitar, nos sobrecarregam, porque a cada sim que eu digo é uma tarefa a mais na minha lista. Né? Então, a importância da gente dizer um não, especialmente para as coisas que nos parecem boas, é uma das habilidades mais importantes nesse processo de produtividade. E aprender a dizer não significa dizer não sem motivo. Significa ter clareza de objetivos e metas que você tem. Porque dizer sim ou dizer não tem muito a ver com o que é prioridade para você. Se você não tem clareza sobre as coisas mais importantes na sua vida, se você não tem clareza sobre as coisas mais importantes no seu trabalho, ou seja, aquilo que vai te levar efetivamente para suas metas, se você não tem clareza sobre os seus objetivos e metas, facilmente você vai dizer sim a tudo e a todos com o foco de agradar, com o foco de não parecer uma pessoa reativa, rude, que não colabora. E existem formas de dizer não. Aqui dentro do meu canal já expus várias formas de você colaborar, de você dizer não, de você de fato se posicionar com profissionalismo. Tá? Um quinto ponto, a partir desse lugar de dizer não, que também tem a ver com nós exercermos a nossa vulnerabilidade, ou seja, nós temos que entender que nós não precisamos dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Então a gente precisa dizer não muitas vezes. E junto com dizer não, a gente precisa pedir ajuda. E não tem problema a gente não dar conta, não tem problema a gente estar em um processo de desenvolvimento, um processo de aprendizado, em determinado momento a gente fala, cara, eu não sei fazer isso. Eu não consigo realizar tal coisa. A comunicação aí clara e vulnerável, ela vai também aproximar você das outras pessoas e essas pessoas tendem a ter uma empatia maior. Estênio, mas no meu trabalho as pessoas não têm essa de empatia, todo mundo vai me julgar. Talvez seja coisa de sua cabeça. Talvez seja um modelo mental que você tenha criado que agora esteja difícil de você dissolvê-lo, de você ressignificá-lo. Então, é importante você pedir ajuda, não tem problema. Quando você estiver sobrecarregado, não precisa ser na loucura, mas pare e fala, gente, olha, eu estou com essas demandas aqui, alguém pode me ajudar a entregar isso, porque isso é mais importante, isso é menos. Comunique-se com a sua liderança, inclusive, pedindo ajuda, tá tudo bem. Isso é, de fato, cuidar de si mesmo, né? Quando a gente fala da autoliderança, olhar não só para o que você faz no trabalho, mas para o autocuidado, cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, se perceber, se entender o quanto que dar energia para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental nos ajuda no trabalho. Eu estava fazendo uma outra reunião com uma outra cliente minha, de uma empresa, e ela estava falando, Estênio, como é que você aborda a produtividade, né? A gente precisa aqui trabalhar questões práticas de produtividade. E eu disse para ela o seguinte, olha, para mim a produtividade ela começa na base, que é a gente cuidar de nós, cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos hábitos, cuidar das nossas rotinas, porque quando a gente está bem, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, presta atenção como é que é em você. Faça esse exercício de autopercepção. Quando a gente está bem, quando a gente está equilibrado, fora do trabalho, o nosso trabalho flui melhor. Muitas vezes, por conta do nosso trabalho não fluir bem, a gente se desequilibra na nossa vida pessoal. As coisas, de fato, estão interligadas. Então, é importante a gente cuidar daquilo que nós temos controle, cuidar da nossa alimentação, da nossa atividade física, né, do nosso corpo como um todo e da nossa mente, do ponto de vista de desenvolvimento, de saúde mental mesmo. É importante cuidar de si mesmo com consistência, como um hábito. E dentro desse cuidado, estabelecer limites muito claros entre o que é trabalho e o que é vida pessoal. Eu tenho dito cada vez mais que se você organizar, tem tempo para tudo e você pode abrir um pouco mais os seus horários. Claro, você é contratado para trabalhar das 9 às 18, mas e se você pudesse combinar com a sua liderança uma flexibilidade, de repente você vai trabalhar um pouquinho mais tarde no dia e naquele dia você precisa acompanhar seu filho, sua filha, sua família, ou precisa de um descanso à tarde, por que não a gente aproveitar essa oportunidade que a gente tem de que o trabalho está sendo questionado do ponto de vista rígido e tem se proposto cada vez mais essa flexibilidade, por que não a gente também nos provocar e provocar nossas lideranças de forma obviamente empática, de forma não violenta, para que a gente possa testar novas possibilidades de trabalho para nós mesmos, coisas que façam sentido para nós e que obviamente contribuem e continuam colaborando com a empresa. E uma coisa que é importante nesse processo todo, você aplicando cada uma das coisas que eu disse aqui, que
existe algo que minha mãe sempre dizia para mim, eu não entendia muito, porque vivia nessa loucura, vivia nesse estresse, nessa coisa de que preciso fazer tudo para hoje, parece que a sexta-feira é aquele dia onde tudo precisa ser resolvido, senão o mundo vai acabar. E não, o mundo não vai acabar hoje. Você não precisa resolver todas as demandas até a sexta-feira. Se acabar o mês, lógico, a gente está buscando metas, existem metas na empresa, mas não vai acabar o mundo se eventualmente aquela meta não for batida. Mas eu vou ser demitido. Não, não é assim. Ninguém é demitido porque não bate uma meta. A gente perde o emprego, a gente perde as oportunidades quando a gente não se desenvolve, quando a gente não entrega valor ao longo do tempo. Entregar o valor ao longo do tempo, ser produtivo ao longo do tempo, como resultado das suas relações, da sua comunicação, dos seus comportamentos, tendem a te fazer bater as metas. Né? Então, se concentre no processo e não no resultado. Se concentre naquilo que você pode fazer todos os dias de forma consistente. Beleza? Então, uma coisa que é importante a gente pensar é que a produtividade em si, ela não está no ato de lidar com todas as demandas, mas sim fazer aquilo que é essencial, aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes isso significa trabalhar menos. E trabalhar menos não é trabalhar pior. Trabalhar menos não é nessa questão de, nossa, eu não estou fazendo aquilo que eu precisava fazer. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo aqui desse canal que vai ser lançado. Como trabalhar menos e sair no horário no trabalho. Trabalhar menos, mas trabalhar de uma forma eficiente. Então, para você não perder esse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque só ativando as notificações você vai receber esses vídeos. E aí, com o conteúdo desse vídeo, você vai conseguir aplicar no seu dia a dia no mundo corporativo e conseguir, de fato, vencer as tarefas do trabalho e ter mais tempo livre. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário com o seu principal insight e a sua principal dúvida, que eu quero te responder aqui em mais vídeos que eu vou gravar ao longo do tempo. Grande abraço, tamo junto, fique com Deus.